Olá, boa noite, Gabriela, Sede-C, Astrologia Sistêmica. Bem-vindos à live. Dá um tempinho para o pessoal entrar. Entrei um pouquinho antes do marcado. Tinha dito que seria às 8, né, no feed. Mas tá valendo. Bom, hoje a intenção aqui é falar um pouco mais sobre essas questões do inconsciente que nos movem, que muitas vezes nos paralisam. Nós ficamos repetindo situações, atraindo situações parecidas, né? Vamos vivenciando coisas na nossa vida que são dolorosas, não nos levam para o ponto onde a gente quer chegar, na nossa realização. Então essas questões, elas são como um pano de fundo, nos movendo. Muitas vezes são questões relacionadas à infância, às vezes relacionadas a memórias mais profundas. Às vezes são assuntos do nosso sistema familiar também, razão pelo que eu utilizo também a abordagem sistêmica na facilitação, né, desse trabalho que é ajudar a pessoa a se autoconhecer. Então, através do mapa astrológico, a gente consegue visualizar na mandala astrológica os pontos aonde fazem referência do nosso conteúdo inconsciente, que é a nossa tarefa da individuação, que é a nossa tarefa de trazer luz a esses assuntos, porque esses assuntos inconscientes acabam roubando o nosso poder pessoal. Então, a nossa autoconfiança, o nosso autoamor, o nosso autovalor, né? A nossa capacidade de ter coragem para os inícios, para mudar situações, né? Para atrair coisas que realmente a gente merece, se sentir merecedora, se sentir pertencente ao universo, né? O que mais é possível que eu não considerei. E muitas vezes a gente fica preso a determinadas questões, determinadas situações, como que acorrentados, como que usando um óculos com uma lente suja, nos diminuindo, né, achando que aquilo não tem uma solução, nos sentindo culpa, às vezes sentindo raiva em determinadas dinâmicas, sufocando a raiva, sufocando o que a gente pensa, o que a gente sente realmente, né, mantendo as aparências em determinadas situações. Então, no nosso mapa astrológico, a gente pode olhar em determinados pontos, como um deles é Plutão, a internet, onde nós temos Plutão no mapa, e o signo em que ele está é uma casa astrológica e é um ponto que nos mostra muito quais são os assuntos recorrentes que nos causam sofrimento, perda do poder pessoal, né? Desconstrução daquilo que a gente almeja, né? Autossabotagem, né? Não consigo, eu consigo ganhar dinheiro com a minha profissão, mas de repente eu perco. Acontecem situações. Então eu coloquei lá na caixinha de perguntas, né? O que você repete aí? Então, relacionamentos sempre tóxicos, abusivos. Outras pessoas responderam, eu empresto dinheiro e as pessoas não me pagam. Então, Plutão também, esse ponto no mapa astrológico tem a ver também com a questão do poder pessoal, que envolve o dinheiro também. Então, muitas vezes a gente cria mecanismos para perder aquele dinheiro que a gente ganhou com o nosso alto valor, com o nosso trabalho. Cria situações de autossabotagem e quer buscar um novo trabalho e se autossabota e acaba pegando uma vaga que não te valoriza tanto, mas quem sabe não é melhor. E assim vai, nós vamos projetando nas nossas relações, no nosso caminhar, questões que no pano de fundo são conteúdos guardados profundos, que a gente não trabalha e que nos acorrentam na nossa realidade.
E pensando nisso, né, eu resolvi então promover esse encontro de Plutão que vai acontecer dia 22 de setembro. Então você vai receber com esse encontro a interpretação desse ponto no seu mapa, o Plutão e os aspectos astrológicos que você tem com ele e que indicam muito qual é o padrão de sentir e de agir, né, nessas questões de inconsciente. Você recebe o seu mapa digital e um PDF com conteúdo que a gente vai abordar no encontro do dia 22, das 19 às 21 horas. Então hoje eu quero falar sobre dar uma pitadinha do que a gente vai falar mais profundamente no encontro e mais profundo aquilo que você vai receber, que é a interpretação do seu mapa, do seu ponto astrológico, que é o Plutão no seu mapa natal. Então eu queria falar hoje sobre Plutão nas casas. Eu até fiz a colinha aqui do material que os alunos, que o pessoal que vai participar no encontro de Plutão do dia 22 de setembro vai receber. Então, entre os assuntos que tem nesse PDF, nós temos aqui o Plutão nas casas e nos signos. Então, se você tem Plutão na casa 1, né, o que significa isso? Ou um Plutão em Áries, ou então o trânsito agora de Plutão, que está em Capricórnio, no grau 26, ele está pegando essa casa 1. Que assuntos podem estar vindo à tona? Questões de transformação da forma como você se apresenta. Então, que tipo de treta, que tipo de questões podem te derrubar se você não estiver consciente desse conteúdo que vem através das situações, através do outro. Então, você pode, de repente, usar o seu poder pessoal de forma errada, para manipular determinadas situações, porque no fundo você tem medo de se apresentar, então você manipula, cria situações, ou então você se sente manipulado com situações que denigrem a sua aparência, que te fazem diminuir, que você acha que você não é adequada, que a sua aparência não está adequada, que a sua fala não está adequada, que aquilo que você está mostrando não é adequado. Então isso é uma dica de Plutão na casa 1. O que seria Plutão na casa 2? A casa 2 tem a ver com o nosso alto valor, né? Com a questão do ganhar dinheiro com o seu trabalho, com aquilo que você sabe fazer. Então, pode vir aí questões de oscilação financeira, situações que cortam o que é essencial para sua vida, para sobrevivência, aí você se sente retraído, né? E isso acaba interferindo na autoestima, então você tem menos questões, parece que você está sempre na pressão de ganhar o dinheiro e acaba não fazendo aquilo que você gosta, porque você está nessa pressão, nesse inconsciente da escassez. Então Plutão pode estar mexendo com isso, né? Se você tem Plutão na casa 2 ou se Plutão está passando na casa 2 do seu mapa. Casa 3 do mapa. A casa 3 do mapa tem a ver com as oportunidades que vêm através das relações, através da nossa comunicação. Então, Plutão agindo, o inconsciente agindo nessa casa astrológica, nesse ponto da sua vida, você pode ter dificuldade de fala, dificuldade de aprofundar no assunto, você acaba ficando superficial, você auto-sabota, então se é uma coisa que você precisa agir através da comunicação, você não faz, você retém, né? Ou você fala e acha que está sendo ridicularizada, ou você não escuta o que os outros falam, não consegue nem absorver um conteúdo consciente, um conteúdo bom, porque você está preso em crenças limitantes que aquilo não vai servir, que aquilo não vai adiantar. Então, Plutão, essas questões relacionadas a Plutão no mapa, elas vão agindo se elas ficam imersas, se a gente não trabalha profundo, o que acontece? Você vai ficando preso naqueles assuntos em círculo.
Então, eu não vou assistir essa live, porque essa live não vai me adiantar de nada. Eu não vou fazer esse curso aqui, porque isso aí não vai me servir para nada. Então, as questões de casa 3, né? Você não abre a mente, ou você permanece sempre na mesma questão, nos mesmos assuntos. Isso é um Plutão de casa 3 agindo. Casa 4, quando Plutão está na nossa casa 4 do mapa, ele fala muito sobre as nossas raízes, sobre a nossa ancestralidade, né? Sobre conceitos bem arraigados, aquilo que a gente traz na essência, né? Conteúdos familiares, então ideias de escassez, de medo, de falta de segurança, podem estar relacionadas a esse ponto no seu mapa astrológico. E aí você precisa trabalhar esses conteúdos de uma forma mais arraigada. As questões também de casa 4 podem estar relacionadas à questão do pai também. Então, quando a gente não tem integralizada a figura paterna na gente, né, por uma série de questões que podem ser vistas através da constelação familiar, mas também vistas no mapa astrológico, isso pode estar criando conteúdos inconscientes que criam falta de coragem para ir para a vida, falta de coragem de começar algo novo, algo diferente do seu sistema familiar, um negócio diferente, fazer diferente. Então, também questões relacionadas a colapso familiar, as separações, brigas no lar. Então, também Plutão nessa área trabalha essas questões relacionadas à família, bem a raiz ancestral. O Leão na casa 5 tem a ver, Plutão na casa 5 tem a ver com a sua identidade, com o seu dom, com o seu talento, com a sua alegria de viver. Então, se Plutão tá ali na sua casa 5, pode ser que o orgulho pegue você. As questões inconscientes estejam relacionadas ao orgulho. Eu não vou porque... eu não vou me mostrar frágil porque isso pode interferir na minha imagem. E dessa forma, você acaba não trabalhando essas questões, ampliando essas questões no seu dia a dia, porque você fica preso nessas questões da criança interna também. Então, a questão da apresentação, a questão do orgulho, a questão de não querer parecer frágil, mas também as questões da criança interna, da sua primeira infância. Então, lá na escola pode ter acontecido algum evento que você se sentiu diminuído, que você deixou de se apresentar porque os colegas riram. Então, são questões que ficam guardadas, lembranças, bullying escolar, acontece muito frequente. E a gente guarda essas lembranças e isso vai criando mecanismos que vão dificultando depois a sua vida adulta. Na casa 6, Plutão está muito relacionado ao ponto de encontro entre o corpo e a psique. Então aqui, esse Plutão passando na casa 6 ou estando no seu mapa natal na casa 6, pode ser um ponto para você identificar o quanto a nossa psique, esses conteúdos podem desequilibrar a saúde, a rotina, o cotidiano. Então, daí a importância da qualidade da nossa rotina e não se deixar levar pelos mecanismos de inconsciente. Escolhas erradas, comer sempre as mesmas coisas, né? Compulsão alimentar pode estar relacionada e a gente pode verificar que essas questões de casa 6, da alimentação, do cuidado com o corpo, estão relacionadas ao inconsciente e te deixando paralisada em determinadas questões. Você não consegue ir, gosta de fazer exercício físico, sabe que é importante para a saúde, mas não começa. Porque tem alguma coisa que trava. Então, é isso que o inconsciente faz. Ele vai travando as questões e a gente deixa de andar, deixa de evoluir, deixa de ter uma vida mais leve. Casa 7, a casa 7 é relacionada o outro, né? Através das relações afetivas, mas também relações de parceria de trabalho,
amizades, né? Tudo que a gente interage no mundo com o outro, ninguém vive isolado. Então, Plutão pode aparecer nessas projeções do inconsciente, então as nossas carências, né? A gente sempre encontra pessoas que nos traem, né? Traem a confiança, ou sempre questões de abuso, né? De maus tratos, né? Podem estar relacionados a esse Plutão de casa 7 ou num trânsito em casa 7. Né, questões, equilíbrio de troca, né, nas relações. Então eu faço demais pro outro ficar dependente de mim, ou o outro faz demais para que eu me torne dependente. Essas dinâmicas tóxicas tem muito a ver com Plutão, né? Casa 8, a casa da transformação, a casa onde indica no nosso mapa como, de que forma acontecem os nossos nascer e renascer durante a vida. Então, Plutão nessa casa 8 pode trazer muito medo, repressão dos desejos. É uma casa astrológica que está relacionada ao sexo, à nossa identidade sexual, né, que se fala tanto hoje em dia. Então, o poder através do sexo, através das relações íntimas, tem a ver com a casa 8. Então, Plutão nessa casa pode estar trazendo esses conteúdos, que geralmente são conteúdos tabus, que são reprimidos. Então, a gente não consegue, acaba atraindo relações muito tóxicas, porque não trabalha a sua sexualidade, a sua identidade com o corpo, a sua busca pelo prazer, como sendo algo normal, né? Então, são coisas abafadas. Também a casa 8 tem a ver com o que herdamos, com herança. Então, assuntos de inconsciente herdados do nosso contexto familiar, né? Problemas que vêm lá do tio, avô que brigou com fulano, que perdeu uma terra, que isso, que aquilo, que aquele outro, a gente acaba herdando essas tretas familiares. Às vezes tem a ver muito com esse ponto aí de Plutão na casa 8. Casa 9 é a casa do conhecimento, a casa da sabedoria, a casa da gente descobrir, querer saber um pouco mais sobre o que é a vida, o que é viver, o que é que nos conduz, né? O que é esse grande mistério do universo. Então, Plutão nessa casa pode nos levar a descobrir através do conhecimento uma grande reverência pelo universo, né? A nossa real conexão profunda com o universo, mas também pode nos levar a nos perder em dogmas, em crenças, né? Em religiões que não falam de espiritualidade, mas sim de dominação do homem, né? Então, Plutão de casa 9 também pode ter a ver com isso, né? Ou querer que o outro acredite tenha a mesma crença que eu, né? Querer controlar a crença dos outros, né? A dominação através da fé, da igreja, dos dogmas, tem a ver muito com casa 9, né? Casa 10, Plutão na casa 10, né? O medo do social, o medo de se expor, o medo de se realizar, o medo de ser próspero, o medo da autoridade, de ter autoridade. Então, se você não trabalha as questões de inconsciente para se realizar, então você se auto-sabota a sua realização, né? O seu sucesso. O seu sonho não é bom, né? Aquilo que você almeja não serve para o mundo. Então, são essas autossabotagens, né? Ai, eu não vou ter ambição porque é feio, né? Eu não vou crescer porque tá bom assim. Então, você fica numa questão de estagnação, né? Então, descobrir esse Plutão de casa 10 é você tomar posse do poder da vida e usar o poder para algo maior. Então, olha, eu consegui, você também consegue, né? Ou um negócio que beneficie também as pessoas, né? Uma pessoa que empreende, que dá emprego justo, paga um justo salário, né? Isso tem a ver com Plutão de casa 10. É essa transformação, né, que a gente pode fazer se a gente consegue ir além das questões do inconsciente. Casa 11 tem muito a ver, a casa 11 do nosso mapa tem a ver com os grupos e as tribos que a gente pertence.
Então as questões de Plutão nessa casa vão impedir o nosso bom relacionamento em grupos, desenvolver as nossas ideias. A gente pode se sentir não pertencente, não achar nunca um grupo para pertencer, ou ter sempre treta no meio de grupo, né? Se perde nas causas, ou então entra num grupo que não tem nada a ver com você e se perde naquela causa ali para não ficar sem propósito na sua vida. Então, causas que não tem nada a ver com você e você fica lá abraçando aquelas causas, porque assim você dá a falsa impressão que você tem um, um um propósito de vida, né? E Plutão destrói tudo isso, que é para você entender que existe um grupo para você pertencer, que existe uma causa que vai valorizar a sua alma, que vai alimentar a sua alma, que você pode ser livre para escolher. Que você não precisa ter medo de ser banido de nenhum grupo, sendo quem você é. Então, Plutão tem a ver, nessa casa tem a ver com essas questões. E a casa 12, que é a casa profunda do nosso mapa astrológico, então Plutão ali tem muito a ver com assuntos de exclusão na nossa família, na nossa ancestralidade, né? Pessoas que foram excluídas da família, né? Porque tinham algum problema, né? Então, pessoas que foram exiladas, né? Aqueles nossos antepassados que tiveram que deixar as suas casas, seu país, e ir para outro país, né? Outro continente, recomeçar a vida, né? Então, exilados, expatriados, né? Pessoas que tiveram que fugir da guerra. Então, tudo isso está no nosso inconsciente mais profundo, que diz respeito à casa 12. Então, um trânsito em casa 12 com Plutão, ou se você tem Plutão na casa 12, aí é um ponto extremamente importante você olhar, porque você está aí rodando em conteúdos que não são exatamente nada a ver com você. Você só precisa dar luz a ele, dar lugar a essas questões. Então, por exemplo, uma pessoa que tem na sua família antepassados que passaram fome na guerra, fome, frio, medo. Então, você pode desencadear aí processos de medo, de escassez, de pânico, relacionado a esse conteúdo que vem na sua ancestralidade. E Plutão está ativando isso em relações, em questões da sua vida, que porque precisa vir à tona, você precisa enxergar isso e trazer à tona. E o que é mais difícil quando a gente olha para as questões de Plutão? O que é mais, o que precisa ser um tabu precisa ser quebrado, né? Que olhar para o inconsciente, olhar para a nossa sombra, olhar para essas questões que nos acorrentam, que nos limitam. As pessoas não querem trabalhar profundo, não querem olhar para isso, porque ao primeiro contato com isso é desconfortável, né? Você saber que você está atraindo relações abusivas e você começar a identificar essas relações à sua volta, num primeiro momento pode significar um enorme desconforto. Mas à medida que você vai aprendendo a trabalhar essas questões, não significa que você tem que se desfazer dessas relações. Mas é só você ajustar a forma, a sua postura dessas relações, que esses conteúdos vão cessando. Então, olhar para a sombra e olhar para o inconsciente não é um enfrentamento, não é algo assim que precisa ser da noite para o dia, não, é um trabalho delicado, é um trabalho de consciência, de você colocar luz naquilo que está desconfortável. Então, se eu sei que eu tenho lá Plutão na minha casa 10 no mapa, eu já sei que eu tenho que as questões de inconsciente podem estar relacionadas, por exemplo, à chefia, à subordinação, à autoridade, a eu me auto-sabotar no trabalho, a eu não valorizar as minhas ideias no trabalho, porque é tudo questão de casa 10, né? O trabalho, o sucesso. Aí, então, você já sabe que é. Então, quando aquilo se arma na sua frente,
essa questão começa a, a dar ali sinais de que isso está acontecendo, você, opa, eu vou me colocar de outra forma aqui. Eu vou olhar, será que essa minha proposta aqui de trabalho, no meu ambiente de trabalho é legal? Olha, é legal, eu fiz uma pesquisa, tem fundamento, isso vai melhorar. Então, eu vou apresentar com coragem, eu vou sentir medo, eu vou achar que estão me sabotando, eu vou achar que os colegas de trabalho estão tretando contra mim, mas eu vou abrir os meus olhos e vou pensar, não, nem é assim tanto. Isso é coisa do meu inconsciente. Isso é um conteúdo que eu trago aqui que eu acho que não vai dar certo, que eu acho que a minha proposta não faz sentido, que eu acho que o meu ambiente de trabalho está muito ruim. E aí você começa a ter mais consciência no seu caminhar. Porque o que o símbolo de Plutão, o que ele significa? Então ele é um círculo com uma meia esfera e a cruz que seria a Terra. Então, na verdade, o que é? Nós trabalharmos, então, nós estamos na matéria, nós com consciência trabalharmos tudo que a gente traz na nossa alma, na nossa memória ancestral. E que no fundo são questões que nos acorrentam, nos prejudicam num primeiro momento, porque estão inconscientes, porque a partir do momento que eu coloco luz, aquilo se torna poder pessoal, te traz liberdade. Então, trabalhar inconsciente, num primeiro momento é desconfortável, mas num segundo momento que você pega as rédeas da sua vida na sua mão, isso se torna um poder pessoal e você vence essas questões, né? Então, por exemplo, outra questão que pode estar muito relacionada à questão de Plutão, né? As relações tóxicas. Então, eu tenho lá no meu arquivo, no meu disco rígido, né? Essa impressão que eu criei de algum lugar, pode ser um trauma da infância, pode ser uma memória ancestral, pode ser um gatilho lá da sua adolescência. Então, você tem para você que não existe uma pessoa que possa ser legal com você, te tratar bem, te valorizar. Ou um exemplo da família, ou da sua história familiar. Então você tem aquilo inconscientemente guardado. Não, isso nem existe, isso é coisa de contos de fada. Então você acaba atraindo relações ou se colocando em situações que você acaba se relacionando com pessoas que não vão te valorizar, que não vão, que às vezes não vão te tratar bem. Pode ser até em relações de amizade, pessoas egoístas, egocêntricas. Por quê? Porque você tem aí guardado dentro de você que isso não existe, que pessoas que te tratem bem, te valorizem, te reconheçam, não existe. Por determinadas questões de inconsciente lá. Pode ser um Plutão de casa 7, pode ser um Plutão que conversa com a Lua, tem um aspecto poderoso com a Lua, um aspecto importante com Vênus, que é o nosso alto valor. Então, você acaba se colocando em situações. Agora, se você tem consciência disso, se você sabe que você tem Plutão lá em quadratura com Vênus no seu mapa astrológico, que isso indica que pode aparecer questões de alto valor na sua vida. Então, você já sabe quando aparece alguém que dá um mínimo sinal de que não te valoriza, de que não te enxerga, de que não te trata com carinho, de que demonstra ali pequenos, você já olha só, isso aí tá aparecendo na minha vida. Não, eu não vou ficar nisso aqui porque isso aqui não é pra mim. Eu já sei que isso aqui não é pra mim. Ou você vai francamente falar pra pessoa, isso e aquilo, aquele outro, eu não vou aceitar. Então é isso que as questões que a gente consegue trabalhar de inconsciente nos trazem de bom, que é a gente administrar melhor as questões, as relações, as situações à nossa volta. E sair do grilhão, né, da baixa autoestima, da autossabotagem, né, da falta de poder pessoal, né, de
estar em ciclos que não se realizam, né? Sempre dá errado, sempre, é sempre uma pessoa que não me valoriza, é sempre a mesma coisa. Eu não gosto da minha profissão, mas eu não sei como sair disso, então eu fico nela, não sei nem por que que eu fico, né? Esses dias uma pessoa me escreveu na caixinha que ela tá num relacionamento há muitos anos, que ela vai e volta, e ela não sabe por que que ela faz esse movimento. É uma questão inconsciente. É uma projeção dela nessa relação tóxica que não faz bem para ela, que ela sabe que não faz bem, que ela já tentou romper várias vezes, mas ela volta. Então, o que que tem por trás disso? Uma questão inconsciente que pode ser trabalhada, porque a gente não está acostumado a isso, a trabalhar isso na gente. Então, dentro disso, pensando nisso, porque a gente fala tão amplo, venha fazer um mapa astrológico, e às vezes fazer um mapa astrológico traz tanta informação e as pessoas ficam perdidas depois. Então, como eu trago aqui uma astrologia prática para você usar no seu dia a dia como ferramenta para você chegar onde quer mesmo, eu criei, então, eu lancei esse encontro de Plutão no dia 22 de setembro, das 19 às 21 horas, aonde você vai receber o seu mapa digital antes, né? Depois, quando você faz a inscrição, a interpretação do seu mapa astrológico feito por mim. E lá no encontro, então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar mais profundamente sobre as questões, eu vou ensinar vocês a localizar lá no seu mapa aonde Plutão está e aprender, sobretudo, ensinar como acompanhar os trânsitos, porque, por exemplo, a Lua, ela passa todo mês, ela fica 2 dias pertinho do seu Plutão natal, e quando a Lua encontra Plutão, é um trânsito importante. É um trânsito muito sensível, principalmente para nós mulheres. Então, é importante saber. Eu sei que Plutão, que a Lua está passando em Libra, eu tenho Plutão em Libra, eu sei que é 2, 3, 4, 5 dias do meu mês mais sensíveis e que eu posso ter mais poder para identificar as tretas. Além disso, tem trânsitos importantes, por exemplo. O trânsito de Plutão é um trânsito muito lento. Então, ele fica muito tempo em cima de uma casa astrológica, de assuntos específicos. E o que Plutão quer no mapa quando ele faz um trânsito? Ele entrega um mapa para você e diz, comece a cavar, porque o assunto aí que você precisa transformar é profundo, não é simples. Você precisa, mãos à obra, em busca da sua individuação. Então, as questões, esse workshop, esse encontro de Plutão do dia 22, tem essa intenção de ser algo bem breve, algo bem específico, algo que vai te ajudar, vai trazer uma ferramenta de autoconhecimento básica, né, que você vai sair do encontro já com tarefas para serem feitas, vai colocar seu mapa lá num lugarzinho e vai conseguir identificar todos os dias aonde eu tenho Plutão, o que está acontecendo na minha vida, o que eu posso fazer para mudar aquilo que eu estou pretendendo transformar, que não está legal, que está desconfortável para mim. O valor do encontro é R$ 85, tem link na bio, ou você pode me mandar pelo direct o pedido, que eu mando o link, você pode pagar por Pix e por cartão também. É um preço bem bacana. E conteúdo do inconsciente é super valoroso, porque não adianta nada a gente saber do nosso potencial, do nosso Sol, da nossa Vênus, do nosso Marte, saber do que a gente é capaz, se a gente está aí enredado com questões inconscientes, questões emocionais que ficam corroendo, ficam se arrastando, às vezes questões que se arrastam há anos na nossa vida, impedido de dar um passo em direção aos seus sonhos, em direção ao que você é, ao que você quer fazer, né? Então é isso, gente. Essa live era com esse objetivo de mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Plutão nas casas. Quem entrou agora no final, assiste lá do comecinho, que eu passei por todas as casas e mais informações sobre o encontro de Plutão do dia 22 de setembro às 19 horas. Tem link na bio. Então, por hoje era isso. Qualquer dúvida me escreva que eu respondo.
e vão acompanhando aqui pelo meu feed, que eu vou lançar mais conteúdo sobre isso, sobre o que a gente vai trabalhar nesse encontro do dia 22. Te aguardo lá, vem! Encontro de Plutão. Até mais!